Tá começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento. Eu sou o Pedro Dantas, cá e de volta outra vez, mas dessa vez como host. Aceitei o convite da nossa honrada bancada para poder vir aqui apresentar, mas não tô sozinho também. Fala, Dudu. E aí, meu caro, tudo bom? Estamos aqui de novo como host também. E dessa vez trouxemos um convidado para lá de especial para poder falar sobre Backend as a Service. Se apresenta aí pra gente. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Christian, trabalho aqui na DTI já tem cerca de uns 5 anos e eu perdi a conta. Esse não é o meu primeiro episódio e também não é o meu segundo. Então, eu espero que não finalize no terceiro. Espero poder aparecer mais vezes. Pedir busca no final do episódio aí, você fala qual que é que você quer. Ô, Dudu, eu ouvi um boato por aí, cara, que tá tendo um novo tipo de tecnologia que permite a gente construir, começar um software já com toda a integração com banco de dados, infraestrutura, autenticação, tudo isso com poucos cliques, assim, a gente já tá colocando a POC para poder rodar. Você escutou isso daí também, cara? Cara, eu escutei esse mesmo boato e tudo, eu acho que chama ChatGPT, né? Eu tô brincando. Os back-end as a service, né, cara, que tem sido muito falado aí, que tem sido muito utilizado, né, principalmente quando a gente fala de Firebase e tudo, né, como uma forma de acelerar o desenvolvimento e já trazer tudo isso que você já apontou aí de forma automática, né, parte de autenticação, de infraestrutura escalável, né, tirar isso aí um pouco da mão do desenvolvedor e poder focar em outras partes do... Acho que você trouxe a palavra-chave, né? Aceleração. Essa é a palavra do momento, né? Todo mundo tá buscando uma forma de fazer cada vez as coisas mais rápidas. Agora, Cris, explica pra gente aí, cara, o que é Backend as a Service e talvez principalmente o que não é Backend as a Service. É bem legal mencionar de Backend as a Service porque, por mais que seja ainda é um assunto popular, não é algo que surgiu recentemente. O próprio Firebase aí, ele já tá aí sendo utilizado, assim, mencionando o Firebase porque, obviamente, não tem como falar de Backend as a Service sem falar do Firebase, que é o mais popular, é o mais adotado. Eu não vou falar que foi o precursor, eu acho que teria que ter um pouco mais de investigação em cima disso para saber quem foi o primeiro, mas com certeza... Foi o primeiro que furou a bolha, né? Foi o primeiro que furou a bolha. Chamou atenção. Muito interessante essa pergunta de o que é e o que não é, porque muita gente pode acabar se confundindo, porque no final das contas são tantas siglas, a gente tem o IaaS, o PaaS, o SaaS e agora a gente tem o BaaS, né? O Backend as a Service. Então, eu acho que a gente pode começar justamente tentando dizer sobre o que não é. Então, ele não é um IaaS, ele não é uma infraestrutura as a service, ele também não é um platform as a service, por mais que você esteja lidando, sim, entre aspas, com a plataforma, a ferramenta Firebase, como a gente acaba olhando ali as coisas a nível de funcionalidade, e aí sim nós entramos na definição do backend as a service. É justamente a gente delegar essas funcionalidades que na maioria das vezes a gente encontra dentro do back-end, funcionalidades que na maioria das vezes vai custar tempo para desenvolver. Por mais que seja a maior receita de bolo do mundo, você fazer um CRUD ali para você gerenciar seus usuários autenticados, ainda gasta tempo. E muitas vezes, para você ali, seja construir um MVP, ou então até mesmo conseguir montar um time, ou então não necessariamente nesse cenário experimental. Às vezes você realmente quer fazer utilização daquilo dali como parte do seu produto, como parte do seu projeto. As ferramentas de Backend as a Service são maduras e fortes o suficiente para realmente fazer parte do seu ambiente de produção. Eu acho muito interessante a gente destacar isso daí, porque sempre quando a gente fala ainda mais desse termo Backend as a Service, a gente pensa que a gente está tirando a capacidade, a flexibilidade do desenvolvedor de lidar com determinadas habilidades ali do projeto. E assim, com certeza, você tem que sempre fazer ali aquela lista de prós e contras, se realmente vai valer a pena você lidar com o Backend as a Service, mas no final das contas, o maior pró é justamente como foi dito, você delegar essas habilidades que na maioria das vezes é sempre ali o feijão com arroz, são funcionalidades que existem em quase todos os projetos que precisam ir para a produção um dia, então você delega aquilo dali, obviamente a gente fala mais no contexto de front-end, então isso daí também é uma outra coisa que é uma forte característica do Backend as a Service, ele vem para suprir uma necessidade do front-end, nesse quesito de aceleração, nesse quesito ali de delegar o trabalho, delegar o serviço, que muitas vezes ali, obviamente, não vou falar que vai tirar a oportunidade de ter um desenvolvedor back-end do time, mas com certeza vai remover muito do bottleneck que poderia ser você esperar uma funcionalidade do
back-end ali ficar pronta para você, às vezes, lançar seu aplicativo na loja, lançar uma funcionalidade. Você trouxe pra gente aí um ponto interessante que ele já meio que vem compilado com várias features que a gente costuma encontrar, né? Então você deu o exemplo do CRUD, né? Então, em vez de você gastar tempo desenvolvendo um CRUD, a receita de bolo, né, que todo dev sabe fazer, você já pega um back-end as a service que ele já vem com algumas features pré-prontas. Você consegue explicitar quais seriam essas features pra galera que não conhece entender melhor? Sim, com certeza. Quando a gente fala de back-end as a service, a gente depende também muito da plataforma que a gente está lidando. Algumas plataformas podem oferecer determinada funcionalidade e outras não. Então, de novo, não tem como deixar de mencionar do Firebase, mas eu acho que a gente pode reforçar esse exemplo que já foi dado em cima da autenticação. É muito receita de bolo você fazer a sua autenticação ali pelo back-end. Você vai receber o e-mail e senha, gerar um hash, salvar no banco e retornar um JSON token. Isso daí é uma coisa que o mundo inteiro sabe fazer. Por que você precisa repetir aquilo? Sendo que você pode, por exemplo, usar uma funcionalidade de um back-end as a service e implementar utilizando um SDK, uma ferramenta ali que vai te trazer um nível de integração com o seu projeto para que você consiga delegar a parte onde você desenvolve isso de fato e você já parte direto para a parte de integração. Então, é bem isso. Você não desenvolve nada dentro do back-end. Você só integra com ele, porque ele meio que já existe. Pô, legal, cara. Você trouxe pra gente, então, uma série de features que a gente consegue já adquirir com o Backend as a Service, e você mencionou que existem prós e contras, né? Então, antes da gente ir pra parte polêmica e falar dos contras, vamos falar dos prós. Você mencionou a velocidade que a gente tem para poder desenvolver uma POC ou iniciar um projeto, né, da Kickstart. Quais são outros prós comuns que a gente tem utilizando o Backend as a Service? E mais uma vez, a gente não tá vendendo Firebase aqui, tá? Só para deixar claro. Bom, eu posso falar bastante do meu contexto atual. Atualmente, eu estou trabalhando com Android Kotlin nativo. E uma das funcionalidades que é obviamente integrado ali com um Backend as a Service, e uma das funcionalidades que a gente consome em peso desse Backend as a Service é justamente a funcionalidade Feature Flag, que é você, através ali do seu Backend as a Service, você ter uma sequência de chave-valores booleanas, onde você consegue dizer quais funcionalidades vão estar ligadas e quais funcionalidades vão estar desligadas. Você poderia muito bem implementar isso daí num back-end convencional, mas a partir do momento que a ferramenta já te entrega aquilo dali. E uma outra coisa interessante dessas funcionalidades do back-end as a service é justamente você não ter também a responsabilidade técnica de resolver problemas referente àquilo. Todo mundo aqui que é desenvolvedor possivelmente saberia desenvolver uma funcionalidade Feature Flag dentro do próprio back-end, mas eles já pensaram em todos os trade-offs que essa funcionalidade poderia ter. A gente não. A gente faria ali o core e a partir ali de tentativa e erro, através de muita análise também, a gente ia conseguir lidar com esses trade-offs, mas isso daí levaria tempo, porque fazer isso quando a gente pode simplesmente consumir a funcionalidade que está ali. E é engraçado como que isso se encaixa muito nesse conceito que a gente falou de MVP, né? Tipo, cara, se eu tô usando Feature Flag em cima de um MVP, eu consigo fazer testes AB ali, pivotar meu MVP e definir caminhos pro meu MVP muito mais rápido, né? Muito mais. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, ainda em cima da questão da Feature Flag, mas uma funcionalidade, além de ter só valores booleanos ali de essa funcionalidade vai estar ligada ou desligada, pode ter ainda mais flexibilidade em cima do que a funcionalidade Feature Flag é. Por exemplo, a gente pode segregar determinada funcionalidade por país, determinada funcionalidade por dispositivo, determinada funcionalidade por essas condições. Então, por mais que, de novo, a gente tem esse trade-off aí de a gente só consegue trabalhar com o que está disponível ali em cima do back-end as a service que a gente está trabalhando, mas justamente em cima do que está disponível, se as ferramentas certas estiverem disponíveis, você tem a ganhar. Em relação a trabalhar em cima daquilo que está disponível, qual que é o nível de personalização que eu posso esperar caso eu comece a trabalhar com Backend as a Service? Eu não tenho condição nenhuma de alterar o código que está ali por detrás, ele é uma caixa preta para mim. Existem alguns serviços que são uma caixa cinza, eu posso fazer algumas modificações? Como que isso funciona? Você vai prover só CRUD, né? E tudo vai parar no CRUD. A ferramenta é realmente só um CRUD, né? Pronto, né? A regra de negócio fica toda no front, e aí, cara? Esse daí é até parte da análise ali que a gente precisa fazer antes de escolher um Backend as a Service, ou então se a gente vai realmente tentar delegar aquela habilidade, aquela necessidade para o Backend as a Service, ou se aquilo
dali já se traduz na dependência de, opa, a gente precisa implementar isso daqui nosso. Então, realmente, algumas das funcionalidades dos backends as a service vai ser realmente ali uma dashboard, onde você interage com os elementos que já estão disponíveis e, na maioria das vezes, o que você pode tentar fazer a nível de flexibilidade é trabalhar com SDK. O SDK, mas aí no caso o SDK já dentro da sua aplicação front-end. Então, por exemplo, uma outra funcionalidade muito bacana que a gente tem ali dentro de um back-end as a service é justamente ali a coleta de dados analíticos. A gente consegue fazer esse tipo de integração. Às vezes ali o SDK, na sua forma mais primitiva, ele vai capturar as informações XYZ, mas você também quer trabalhar com a informação A, B e C. Então, você precisa ali fazer algumas adaptações, aí no caso já dentro do seu front-end, para você encaixar aquela informação ABC dentro das necessidades que você precisa. Mesmo assim, eu não tenho coragem de falar que é uma caixa cinza, porque ainda assim existem suas limitações, mas entendendo a tecnologia sempre tem as flexibilidades que você consegue fazer, sabe? Até sobre isso, tinha até visto algumas funcionalidades em relação a isso, né? Por exemplo, os Edge Functions que acho que é o Supabase que provê também, que é um back-end as a service, que hoje é open source, né? Uma tentativa de padronizar essa questão, de você poder executar coisas mais simples, até de gerenciamento e tudo, mais próximo do usuário, né? A questão para tentar diminuir latência algumas vezes, né? Quase como um CDNzinho, né? Que o CDN faz isso com os assets do front-end. Fazer a mesma coisa para essas questões, talvez de autenticação, algumas coisas assim. Até o Firebase também tem algumas... acho que ele tem algumas formas também de se integrar com Cloud Run, algumas coisas para a gente poder botar funcionalidades serverless em cima, né? Acho que isso daria para poder também aumentar o escopo do seu back-end as a service e poder trazer um pouco mais de complexidade, talvez, para essas regras de negócio que talvez não são tão eficientes, digamos assim, de se trazer só no front-end, né? Justamente. Acho que se você olhar ali dentro das definições de cada termo, do serverless quanto do back-end as a service, eles são tratados como coisas diferentes. Você não precisa ter um back-end as a service para você ter um serverless e vice-versa. Mas é muito comum você encontrar nos dias de hoje ambos funcionando de forma conjunta. Então, se você entrar numa dashboard ali do Supabase, você vai encontrar ali funcionalidades que se traduzem no back-end as a service, quanto também a oportunidade ali de você subir uma function para executar alguma coisa ali baseada em evento, baseado no que seja. Mas, justamente, né, quando você vai para trabalhar com serverless dentro desses serviços, na maioria das vezes, eles trabalham baseado em eventos. Então, seja ali um evento de integração dentro da própria ferramenta que você está trabalhando, dentro ali do próprio back-end as a service. Então, você consegue dizer vou construir aqui uma function, eu quero que essa function execute ali sempre que ter uma alteração dentro do meu banco de dados, que também é uma funcionalidade do server, do back-end as a service. Você consegue fazer isso, ou então você consegue colocar ele para escutar ali um caminho HTTP, né, para executar ali determinado processo que você quer. E aí a gente já entra todo um contexto ali de cold start, de tempo de execução, coisa e tal, mas aí já entra mais no contexto de serverless do que de back-end as a service. Tava pensando, né, falando sobre isso, eu fiquei pensando se a gente não poderia usar isso até como uma forma da gente ir evoluindo a nossa aplicação. A gente falar, cara, o back-end as a service é muito para acelerar. Mas beleza, eu vou começando a trazer funcionalidades, eu vou começar a trazer muita coisa, até pra gente não acabar gerando talvez um monstrinho lá no front-end, sempre talvez fizesse mais sentido a gente começar a desenvolver um pouco mais o nosso back-end. Então talvez pensar nesse tipo de coisa, dessas possibilidades de integração, né, de outras ferramentas que a gente pode usar para, sei lá, alguma regra mais específica que a gente quer usar, traz para essas outras capacidades que a nuvem vai te dar também. E à medida que você vai evoluindo sua aplicação, você pode pegar essa funcionalidade que está no Edge Function, num Cloud Run, alguma coisa da vida assim, transformar no microserviço depois, que passa a evoluir a sua arquitetura, né? E começar até a mudar um pouco do back-end, manter o back-end as a service para aquilo que ele foi feito para resolver. Casos mais simples, casos mais de aceleração mesmo, igual a gente tem falado bastante. Isso traz o outro ponto, né, que talvez os ouvintes não estejam vendo aqui atrás das câmeras, tem um elefante sentado aqui na sala que é o vendor lock-in, né? Então, assim, e aí, cara, é possível fazer essa evolução depois, como o Dudu pontuou aqui, ou eu tô ficando dependente do serviço que eu tô contratando? O acoplamento dele é suficiente para eu conseguir migrar no futuro, ou eu tô vítima
das modificações que ele vai fazer? Aí eu acho que entra bastante ali a separação de um pequeno arquiteto e um grande arquiteto, né? Hoje, quando você está desenvolvendo e fazendo deploy ali de algumas functions, você consegue utilizar ali de alguns padrões de projeto na intenção justamente de facilitar você futuramente transformar aquilo dali no microserviço e tal. Então, com certeza tem N e N formas de você implementar aquilo dali da forma que você consiga produzir algo maior a partir daquilo, mas eu concordo completamente com o que o Dudu diz sobre evoluir o projeto, porque justamente eu pessoalmente tenho um pouco de medo de, a partir do momento que a gente começa a entregar muita responsabilidade ali para aquela function, para aqueles servers ali, poxa, talvez a partir do momento que esse cara já tá com tanta responsabilidade, talvez aquilo dali já deveria virar um microserviço, um BFF, ainda mais que a gente tá nesse contexto de front-end, para justamente não ter especificações do domínio onde não deveria estar. E até nessa questão do lock-in, igual você comentou, né? Tipo assim, de ter um arquiteto olhando para aquilo ali. Com uma visão de longo prazo. Com uma visão de longo prazo, né? Cara, lock-in, eu já sou um cara que acha que é muito complicado a gente realmente não fazer venda ao lock-in. E às vezes acaba pensando muito nisso, pode acabar limitando muito a gente. Vou criar N camadas de abstração em cima daquilo ali para não ter um vendor lock-in. Só lá no final eu vou botar uma implementação concreta daquela minha interface que vai ser daquele vendor, sendo que às vezes você poderia começar super simples, cara, beleza, tem aquele vendor lock-in também, mas eu vou estruturar de tal forma que, igual você comentou, né, Christian? Depois, cara, a gente vai pegando aquelas partes ali e movendo para fora, digamos assim. Tem colocando a balança, né? Exatamente. Exatamente, não dá só pra falar, não, cara, usei o Firebase e vai ser agora pra sempre, usei o Supabase, o Supabase aqui, né? O Supabase, ele é open source, então não tem lock-in, cara, você tá com lock-in no framework, na pior das hipóteses, sabe? Isso daí é até algo que eu tento incentivar bastante os desenvolvedores do projeto. Igual comentei, a gente utiliza bastante ali o Firebase dentro do nosso projeto mobile. Justamente se não tivesse esse controle, eles a todo momento ia querer instanciar o SDK do Firebase em qualquer parte do código ali, e trabalhar com aquilo dali, importando direto, coisa e tal. Não, gente, vamos ter pelo menos só ter essa interface aqui, só pra gente fazer um plug and play, uma parada. Então, é realmente decisões que você toma ali na hora que você está desenvolvendo para justamente você estar integrando a ferramenta, não a ferramenta está integrando você. Beleza, então a gente falou aqui sobre alguns pontos positivos, alguns pontos que são debatíveis, né? E agora a gente pode começar a falar sobre alguns pontos que me parecem ser um pouco de armadilha. Assim, me corrija se eu estiver errado, né? Mas tendo o meu viés de segurança aqui para poder falar, você comentou sobre a gente até brincou aqui, né? Uma caixa preta com uns adesivinhos coloridos, né? Cara, a gente tá jogando os nossos dados mais sensíveis, passando por um back-end que a gente entende como uma caixa preta. Assim, até que ponto isso faz sentido? Assim, até que ponto o nosso nível de confiança no tratamento de dados, de como que tá sendo feito por debaixo dos panos, é válido? Porque eu entendo, claro, né? Quando a gente tá contratando um serviço de uma nuvem, a gente também tá enviando os dados para lá. Mas é diferente você contratar só o RDS, onde você mesmo faz a integração e você já pode mandar os dados criptografados por natureza, ou quando você contrata um back-end as a service que você tá mandando os dados crus, né? E ele mesmo tá fazendo o tratamento lá atrás. Então, assim, como que a gente mede essa balança aí, cara? Existe algum tipo de recomendação específica para questões de segurança de dados ou para quando trabalhar, quando não trabalhar, dependendo da criticidade, da nuance que seus dados carregam? Acho que isso daí entra bastante ali na parte do contrato que você está assinando quando você está fazendo o uso da ferramenta. Tanto que parte das coisas que você delega quando você abraça o uso de um back-end as a service é justamente você tá colocando a segurança daqueles dados como responsabilidade da empresa. E se acontecer alguma coisa com a segurança daqueles dados, obviamente vamos, por exemplo, descartar dados sensíveis, mas ainda sem segurança dos dados. Se acontecer alguma coisa com aqueles dados, é responsabilidade da empresa, da plataforma que você está contratando. Não deixa de ser responsabilidade da empresa, mas, por exemplo, vamos pensar que você está lidando com a funcionalidade de storage. Você está enviando ali seus binários para serem salvos lá, vamos imaginar que são documentos PDF. Algum outro serviço precisa recuperar aqueles documentos PDF ali de dentro do seu repositório de arquivos ali. Vamos imaginar que vai ser um front-end, e esse front-end é acessado também por login, por autenticação, então, teoricamente, a camada também está protegida ali dentro do front-end. A empresa que você contratou é responsável pela segurança daqueles dados, em parte, porque no final das contas ainda vai ser sua responsabilidade fazer a configuração de quem tem permissão para acessar aqueles dados. Eu ia chegar. Então, a gente tem uma camada de segurança que ela é compartilhada, né? Eu entendo que, assim,
a questão da infraestrutura e da proteção dessa infraestrutura é responsabilidade da empresa que você contratou, mas as configurações de como vão ser utilizados é responsabilidade minha, né, usuário. E eu fico com receio, assim, Dudu, eu acho que isso dá ao time uma falsa sensação de segurança, sabe, cara? Porque o que eu já vi, assim, né, vendendo peixe aí da área da segurança, né, o que eu já vi dessa galera que vai lá, dá o plug and play, né, dá 2 cliques ali, vão rápido, bora pro jogo, e às vezes não olha as nuances, né, as minúcias das configurações de segurança, nossa, são inúmeros casos, né? Exatamente. É o problema de às vezes acelerar até demais, né, cara? Você acelera demais e bate no muro ali depois. Então porque fica a você passou ressalva aí para reto os na nossos curva ouvintes, ali, né? Pode usar o back-end as a service, né? A gente tem um nível de segurança extremamente satisfatório, especialmente em empresas como a Google, por exemplo, o Firebase, mas saibam, né? Tenham cautela em relação àquilo que vocês estão fazendo. A configuração, ela deve ser Vou revisada, né? aproveitar para contribuir ainda com mais algumas moedinhas. Por mais que você esteja delegando o serviço, não significa que você está ficando sem serviço. Com certeza você está minimizando algumas responsabilidades suas, mas não significa que você está deixando de ter responsabilidades. Até complementar a piada também. Você está acelerando tanto que você colocou um asterisco no CORS. Aí não pode. Isso realmente é uma coisa que você até comentou mais cedo, né, cara? Às vezes a gente olha do tipo, não vou desenvolver meu back-end mais, eu não preciso desenvolver ele, botar um desenvolvedor lá para fazer a parte da autenticação e tudo, então eu não preciso me preocupar. Então, ter sim essa responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo, por mais que você não está escrevendo código de autenticação ou de acesso ao banco de dados, você tem que saber como que a sua aplicação está sendo utilizada ali por trás, né? Porque a aplicação é sua, você criou ela, você tem responsabilidade de colocar ela da melhor forma ali, né? Essa descrição que você fez, Dudu, é até uma ótima descrição para a gente separar, por exemplo, o back-end as a service de qualquer outro SaaS. Quando você está consumindo um SaaS ali, você não precisa lidar tanto com essas outras questões de segurança. O nível de responsabilidade é ainda maior para o SaaS, de tipo, responsabilidade da empresa, no caso. Mas no caso de um back-end as a service, por mais que você esteja consumindo aquelas funcionalidades, em partes, as responsabilidades da implementação, por exemplo, de segurança, como a gente está dizendo aqui, ainda é sua. Até uma das coisas que é bem legal, quando voltando ali em todas aquelas letrinhas complicadas de IaaS, PaaS, BaaS, SaaS e coisa e tal, é que se a gente montar uma escadinha, a gente consegue ver que, por exemplo, IaaS, PaaS e BaaS. No IaaS, a gente tem muito mais responsabilidade do que aqui no base. Então, quanto mais a gente vai descendo ali, as responsabilidades são um pouco mais específicas ali, às vezes até também diminuindo, sendo delegados, mas nunca desaparecendo. E até nessa sopa de letrinhas aí de IaaS, SaaS e BaaS, eu fico pensando, cara, uma plataforma de back-end as a service. A parte da escala dela, no IaaS a gente define a nossa infraestrutura, a gente sabe a nossa infraestrutura. No PaaS, geralmente é alguma estrutura de auto-scale ou de limite que você coloca ali naquela plataforma. Mas e no BaaS, cara, como é que funciona isso? A gente chega lá e fala, cara, vou criar um back-end aqui, esse back-end, já que eu não tenho que lidar com essa parte de infraestrutura por trás, como é que é a conta por trás? É uma surpresinha lá, o cartão de crédito estoura já no primeiro mês? Assim, com certeza você tem que fazer ali o controle do quanto que vai ser consumido, porque no final das contas eu não imagino que esse serviço, no caso back-end as a service, seja feito para fazer trabalho computacional pesado. Sempre ali vai ser para, por exemplo, vamos pensar no back-end ali. O banco de dados de back-end as a service sempre vai ter ali dados simples, até mesmo por conta disso, na maioria das vezes vai ser um banco de dados não relacional, justamente para você ter essa recuperação rápida de dados, mas ao mesmo tempo não vai ser a recuperação de dados massivos. Eu acho que pelo menos nisso daí eu também entregaria um pouco de responsabilidade para a pessoa que está utilizando, de que se isso daqui vai ser um trabalho computacional pesado, talvez eu não deveria estar considerando um back-end as a service. Talvez eu deveria estar considerando alguma outra mais acima ali dessa sopa de letrinhas. Cara, prosseguindo nessa pergunta aí, qual que é o custo real da conveniência? Porque eu tenho a sensação de que no longo prazo, um projeto que você desenvolve por conta própria, ele fica mais barato do que um BaaS. Ou não? No final das contas, assim, obviamente não posso falar por todos os back-ends as a service, cada um vai ter suas nuances. Na maioria das vezes eles também vão trabalhar ali com base na utilização. Dependendo das funcionalidades que você está utilizando, dependendo dos recursos de sua base de usuário, você mesmo disse se aquilo dele vale a pena ou não. Eu acho que essa pergunta é um pouco difícil porque eu aqui como um Hellis mortal desenvolvedor, a conta não chega para mim, a conta chega para outra pessoa e essa outra pessoa, na maioria das vezes ali, o cliente, o gerente responsável ali pelaquela frente que vai decidir quanto à utilização e quanto ao pagamento daquilo.
E até nisso, né, é interessante a gente pensar em, cara, já que é pago por utilização, né, os back-end as a service, a gente tem que ter mais ou menos uma certa capacidade esperada daquilo quando a gente vai colocar o nosso back-end no ar, né? Eu acho que é importante a gente imaginar, né, pelo menos, cara, fazer algum tipo de estudo, algum tipo de pensamento para ver quanto que a gente vai gastar naquilo, né? Não vou julgar aquilo na Black Friday que tá chegando aí. Falar, vamos ver o que isso aí vai dar, né? Até aproveitar para me complementar barra corrigir, quando você vai trabalhar com esses tipos de serviço, na maioria das vezes você trabalha com planos, né? Então, vai ter ali os planos e recursos que você pode utilizar daquele back-end as a service, e se não me falha a memória, e aí eu posso estar errado porque, justamente, eu sou um desenvolvedor e na maioria das vezes não sou eu que contrato, eu só utilizo. Mas eu acredito que você tem uma taxa, um budget do quanto que você pode utilizar aquilo dali a nível de processamento, a nível de recurso, e eu acho que quando estoura isso daí que começa a ser cobrado ali os valores adicionais. Mas na maioria das vezes funciona também por plano. E acho que isso é uma coisa legal, porque se a gente está usando um business as a service, que a gente delega muito da responsabilidade da infraestrutura, do hosting para a empresa que você está contratando, você tem que ter uma forma boa de estar observando aquilo, de como aquilo ali está se comportando, né? Até para saber em questão de budget e tracking de erros, de exceções e tudo. Então, você comentou lá atrás, né? Até plataformas de analytics que usando a SDK que a empresa que você contratou provê, você consegue se plugar. Então, acho que isso é uma característica que deve ser forte, né? Nessas plataformas de back-end as a service. Sim, com certeza. Até mesmo se a gente voltar ali quando utilizar um back-end as a service, ele não se justifica se você for usar somente uma funcionalidade. Então, você sempre vai estar mirando, não vou dizer usar todas as funcionalidades que tem ali, porque às vezes simplesmente não cabe no escopo do projeto que você está atuando, mas com certeza, a partir do momento que você está utilizando ali determinada funcionalidade e os recursos de analytics, de Crashlytics, todos eles estão ali sentados esperando, é muito mais que indicado você também fazer esse tipo de integração, porque no final das contas vai ser aonde você vai ter mais valor, eu acredito. Quando a gente fala, por exemplo, de análise de dados, de evento, de analíticos e tal, aí sim a gente consegue ver o trabalho que seria implementar isso daí, por exemplo, num back-end na mão. Poxa, vai fazer isso daí, depois vai processar todos esses dados, depois gera ali uma dashboard para a gente ver como que tá ali a atuação dentro do aplicativo. Tanto nos quesitos de utilização do usuário, como, por exemplo, disparar um evento quando foi clicado ali num botão, ou então recursos para ver se, poxa, implementei essa última feature aqui, tá tendo um bloco da thread principal ali dentro do aplicativo. Isso daí você consegue tudo capturado com o seu back-end as a service. Posso até arriscar dizer que na maioria dos back-ends as a service você vai ter esse recurso, porque na maioria das vezes os back-ends as a service eles miram solucionar problemas de front-end. Então esses recursos que são os mais valiosos ali, eles que na maioria das vezes vão justificar a utilização do back-end as a service. E se você não está utilizando isso, saiba que você está jogando muito do potencial fora. Cara, incrível. A gente falou muitos exemplos aqui, né, de o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Mas agora para os nossos milhões de ouvintes, resume pra gente aí, bate o martelo, quando utilizar e quando não utilizar o back-end as a service em rápidas palavras. Sinceramente, eu não consigo imaginar uma situação real que você não vai querer utilizar. Eu acho que, dadas as ferramentas que existem, você vai sim querer utilizar o back-end as a service. Se você quiser lidar com dados analíticos, o seu time de back-end não vai ser suficiente, você vai precisar de outro time de back-end. Pelo menos na minha opinião, dentro do quesito ali de front-end, você vai sempre querer um back-end as a service. Se eu puder dar só um pitaco, eu acho que a resposta, como todo episódio aqui do Entre Chaves, para alguns casos ela depende. Depende. Depende, né? Nossa resposta favorita. Tem alguns casos, quando a gente começou a falar sobre back-end as a service, eu fiquei pensando, poxa, realmente para front-end, a gente sempre fala muito sobre front-end, né? Coisas que estão voltadas para o usuário ali, que são bacanas de se pensar e de se usar um back-end as a service. Eu falei, poxa, que legal. Então, tipo assim, os últimos projetos que eu tive envolvido lá com criação de sites para empresas. Eu falei, poxa, então isso aí, será que é legal? E eu fiquei pensando, cara, beleza, vai dar muita coisa, vai dar analytics e tudo e tal. Mas aí a gente vai pensar algumas características que um site de uma empresa deve ter, algumas coisas que ele pode ter. Seria interessante a gente pensar em ter um CMS por trás.
para poder gerenciar aquele conteúdo ali. Algumas ferramentas de CMS, inclusive, que não são hoje headless, elas vão ter até uma parte mais de back-end envolvida, onde você pode utilizar, tipo, um Braco da vida, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, igual eu tô pensando aqui agora, enquanto a gente vai estar falando, se tem um CMS que é mais headless, dependendo da forma como você criar, você pode ter um back-end as a service por trás também, né, para algumas partes da sua aplicação e deixar o seu CMS voltado mais para entregar as páginas e conteúdos que aquele site tem que ter. Mas talvez algumas funcionalidades que essas páginas e esses conteúdos utilizem possam vir de back-end as a service. Então, acho que até eu me contradisse na minha resposta agora, né? Mas eu não acho que sua resposta foi contradizente, muito pelo contrário, eu acho que complementa sim, porque é muito interessante a gente ter esse pensamento crítico de, por exemplo, porque realmente, quando todas essas conversas que a gente teve se aplica muito ao front-end que vai para o público, que vai para todo mundo. Mas aí vamos pensar então no contexto mais empresarial. Já tive algumas experiências aqui dentro da DTI, oferecendo aplicativos fechados, aplicativos que só vão rodar ali dentro da empresa, ou então, quando não dentro da empresa, dentro para um grupo de usuários seletos ali que fazem sentido do aplicativo. E aí a gente pensa, como que a gente ia utilizar isso daí tirando a parte da Analytics? Vamos pensar um outro recurso que é muito bom, que é ali dentro desses back-ends as a service, que é a oportunidade de você fazer a distribuição do seu aplicativo. Imagina a situação de que você, como desenvolvedor, você está desenvolvendo ali um aplicativo que só vai rodar dentro da empresa, mas de alguma forma esse aplicativo precisa ser distribuído. Às vezes não é de interesse do cliente, ou às vezes nem vale a pena você subir esse aplicativo para as lojas de aplicativo. Até nisso daí o back-end as a service ele consegue oferecer uma solução, tanto para os stakeholders conseguirem fazer o download do aplicativo tanto a nível de teste, quanto também a nível de distribuição para as pessoas que precisam ser distribuídas. Bom, e uma pergunta que me veio na mente conforme você foi falando isso tudo é o paradoxo da abstração. Então você falou que o back-end ele alivia a complexidade de desenvolvimento técnico da mão dos desenvolvedores. A gente acelera, a gente viu aqui as features, os ganhos e tudo mais que a gente tem. Mas você não acha que isso vai criar uma geração de desenvolvedores menos tecnicamente preparados no futuro? Você que está lidando com isso, como que você vê esse cenário dentro do seu contexto e como que você imagina que vai estar num futuro próximo? Então, assim, os estagiários, eles não estão aprendendo menos a codificar e a entender o que realmente está acontecendo por detrás? Porque beleza, né? A gente falou aqui sobre ele ser uma caixa preta, mas eu, Dudu, você, a gente sabe, né, mais ou menos o que está acontecendo ali. E para essa geração que está vindo, como que você vê esse cenário? Acho que a mesma resposta que eu poderia dar se aplica a vários outros contextos, não só sobre a utilização, por exemplo, de um back-end as a service, mas como, por exemplo, a utilização de IA. De tipo, a pessoa está digitando código ali, ela não vai saber o que aquele código realmente faz, ela só está copiando e colando. Eu acho que aí precisa sim de algumas pessoas um pouco mais engajadas com o core de como que aquilo dali funciona para justamente ditar as regras. Porque até mesmo uma das coisas que acontece muito ali, não tanto dentro do contexto mobile, porque no contexto mobile ainda é uma coisa um pouco mais estruturada, mais organizadinha ali, a casa um pouco mais limpa. Dentro do contexto web é muito fácil você achar bagunça. Realmente precisa ali de uma pessoa um pouco mais engajada ali com a parte técnica para justamente evitar que aquilo dali se torne bagunça. Justamente ali de, não chama esse Firebase direto não, cria uma interface aqui, delega esse cara e coloca por injeção de dependência, justamente ali para facilitar ali esse desacoplamento. O seu aplicativo ele precisa consumir um back-end as a service, ele não precisa consumir o Firebase. Você precisa ter ali certa flexibilidade, tipo, não vamos usar mais esse cara, agora vamos usar esse cara. E aí também é um pouco difícil, porque quando a gente está lidando com profissionais de senioridade mais baixa, e contra a parada ali hiper mastigada, vai querer fazer do jeito que... Eu acho que isso não é algo só do back-end as a service, né? Eu acho que isso é muito da forma como você vai formar o seu desenvolvedor. Isso é muito mais importante de olhar do que saber se o desenvolvedor está só usando uma configuração do back-end as a service, se ele está copiando e colando um código do Stack Overflow sem nem olhar para... Nem precisa de ser a IA, né? Pode ser do Stack Overflow. Ou usando a IA, entendeu? Então, quando a gente fala, que alguém ainda usa Stack Overflow. Vibe Code, o pessoal vai fazendo... Cara, eu acho que é muito importante, independente de qual ferramenta você está usando, se é Stack Overflow, se é IA, se é back-end as a service, nós estamos falando de desenvolvedores que estão sendo formados, que estão aprendendo, estão evoluindo ainda. Cara, existem N técnicas que a gente já aplica aqui há décadas já aqui na DTI, cara, de pair programming, de revisão de código, sabe, em dupla, mentoria, code review, né? Code review, sabe, por aí tudo vai. isso a gente consegue fazer com que esse conhecimento que, igual você comentou, né, Danos, a gente aqui já tem, mas às vezes um desenvolvedor novo não tem, que esse conhecimento vá sendo
repassado e replicado. É o Não necessariamente fluxo do saber learning desenvolver, loop, né? Que a exatamente. gente aplica constantemente dentro dos processos, né? Para garantir que no futuro. Então, dá para usar. Não, dá para usar. Dá pra E usar. um último ponto que eu queria complementar também, até mesmo em cima dessas práticas que o Dudu mencionou que a gente faz aqui no DTI, é justamente, eu também já tive N estagiário, já tive N júnior, já fui mentor, e uma das coisas que eu sempre reforço é de, por exemplo, vamos pegar ainda dentro do cenário front-end web. Tem muito desenvolvedor novo que ele quer aprender React. Cara, eu não vou te ensinar React, eu vou te ensinar primeiro JavaScript. Primeiro você tem que aprender o core da parada. Entende primeiro o que está acontecendo por baixo dos panos, para depois ali você começar a trabalhar com aquilo de fato. Então, tipo, quer trabalhar ali com o real-time database do Firebase? Poxa, é incrível. Vamos entender primeiro o que é um banco de dados não relacional? Vamos entender como que o Firebase faz ali para disparar os eventos ali, para falar que teve uma modificação? Poxa, cara, você acha que essas notificações, o real-time, acontece por base de eventos, por base de socket? Vamos estudar tudo isso, sabe? Para finalizar, então, uma opinião pessoal. Back-end as a Service, ela é mais uma bolha das quais o mundo da tecnologia já viu várias ou veio para ficar? Onde que você vê daqui 10 anos? Não, com certeza veio para ficar. Eu acho que a gente ainda precisa produzir um pouco mais de conteúdo acadêmico em cima dessa nova sopa de letrinhas que apareceu, né? Mais um. Geralmente o Back-end as a Service, ele ainda, alguns cursos que você encontrar aí, ele ainda não vai estar totalmente integrado dentro, por exemplo, ali de um tema de nuvem, por exemplo. Você precisa pesquisar aquilo dali por fora. Mas eu acredito que por conta dessas outras funcionalidades que ele te facilita, que ele te delega, quando digo funcionalidades eu falo principalmente ali sobre tanto a parte de performance ali dentro do seu aplicativo, quanto também distribuição. Tem algumas funcionalidades ali que, por mais que a gente chame de back-end as a service, você não vê muitos back-ends fora esses fazendo isso, sabe? Então, por conta disso, por conta de ter essas funcionalidades que elas poderiam ser implementadas ali na mão, mas que gastaria equipes inteiras para fazer isso, eu acho que realmente veio para ficar. E aí, Dudu, te convenceu, cara? Usaria? Ué, com certeza, cara. Já tô pensando já dá aqui. pensando exatamente nos próximos projetos aqui, como é que dá pra encaixar. Já tô maquinando aqui como que eu vou fazer algumas POCs de uma maneira super rápida aqui, com várias features pré-prontas, né? É o plug and play, é a magia do momento. O famoso MVP agora chegando no final do ano. Não, isso aqui tem que estar pronto até o final do ano, né? Aquela coisa toda. Pro Natal, né? É pro Natal, exatamente. Então fica a dica aí, extraordinária dica para os nossos ouvintes. Utilizem o Back-end as a Service, né? Testem, vejam aí o que faz sentido, o que não faz sentido para vocês. Certifiquem-se de, por favor, estou implorando para vocês, certifiquem-se de olhar as configurações de segurança. Tomem muita cautela, leiam a documentação, tá? Não é para IA ler para você, tá? Vai lá, passa o olho pelo menos, né? Fechamos por aqui, né, pessoal? Foi um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer falar sobre Back-end as a Service. E tome cuidado com a sua chave de integração. Você está no front-end, você não quer deixar isso aí exposto. Valeu, pessoal. Deixem seus comentários, se inscrevam aí, ativem o sininho, recebam as notificações do Spotify e a gente se vê na próxima. Até mais. Até mais. Falou! Tchau, tchau.